Olá, boa noite. Que bom que estamos aqui na casa de Deus, neste lugar que deve ser a casa do nosso Pai. E sendo a casa do nosso Pai, nós devemos nos sentir bem à vontade. Então eu convido você a fechar os seus olhos nesse instante e fazer um convite especial ao Espírito Santo, para que o que for dito aqui possa ser traduzido a partir da sua necessidade, a partir das suas expectativas. Feche seus olhos e fale com Deus. Convide o Senhor para permanecer aqui neste lugar, atuando na sua mente. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Filemon, capítulo 1, verso 25. Filemon 1, 25. Filemon é depois do livro de Tito, o verso 25. Antes de Hebreus. É um texto muito comum que o apóstolo Paulo utiliza ao se despedir em suas cartas. É um texto que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Eu também gostaria de convidá-los a abrir no livro de 2 Timóteo. Volta só mais um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E aqui diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós poderíamos continuar lendo diversos outros textos que falam sobre este atributo de Deus, que é a graça. O primeiro texto diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que pertence a Ele, a graça que é propriedade dEle, a graça da qual Ele é o autor. O segundo texto diz, na graça que há em Cristo. A verdade é que os dois textos falam de uma característica que Deus possui, que é a graça. E o que é a graça? A palavra graça é um conceito humano na tentativa de decifrar um atributo divino. Como é possível usar uma palavra criada por homens para interpretar algo que é sobrenatural? Na verdade, não é possível. Nós não entendemos Deus. Nós não entendemos porque Deus é infinito e nós somos finitos. Deus é grandioso e nós somos nada. Como interpretar Deus e os seus atributos, sendo Deus quem é e sendo nós quem somos? É impossível. Deus, então, utiliza alguns recursos para se fazer entender. Porque, de outro modo, sendo Deus, tentar compreender Deus na sua essência, é impossível ao ser humano. E a graça é uma característica de Deus. A palavra graça, no original, é charis. É daí que deriva a palavra carisma, que significa bondade, amor, dom. Mas a tradução que eu acho mais interessante da palavra charis é presente.
A graça é um presente de Deus para o ser humano, para os seus filhos. Graça é presente. Quando nós lemos lá no livro de Coríntios, capítulo 12, sobre os dons que Deus concede aos seus filhos, é a mesma palavra, caris. Dom e graça é a mesma palavra. E são presentes que Deus concede aos seus filhos. Concede, obviamente, de graça. Não há contrapartida para que nós recebamos os presentes que Deus nos concede. Nós não temos que dar nada em troca para que nós recebamos os presentes de Deus. Na verdade, mesmo entre nós, não tem sentido nós recebermos um presente e querermos dar uma contrapartida. Isso deixa de ser presente. Isso passa a ser uma relação comercial. E algumas pessoas, por não entenderem o sentido da graça, têm tentado estabelecer uma relação comercial com Deus. Nós precisamos dar algo em troca dos presentes que Ele tem para nos conceder. E isso, na verdade, é uma agressão ao caráter de Deus, à bondade de Deus, ao amor de Deus. Sabe, algumas informações sobre presentes que nós trocamos entre nós. Nós não exigimos presentes. Nós não podemos chegar e dizer assim, eu exijo, João, que você me dê um presente. Tem sentido isso? Não tem sentido. Na verdade, os presentes, eles precisam ser espontâneos. E os presentes são mais gostosos de serem recebidos quando eles vêm com uma surpresa. Hoje, nós ganhamos um presente. A minha casa recebeu um presente de Cleómenes e Raimunda. E foi uma surpresa esse presente. E foi exatamente como um presente tem que ser. Nós não exigimos nada. E de repente chega aquilo na nossa casa, 2 cadeiras lindas para a nossa sala, sem que nós tenhamos pedido, exigido nada. Não são melhores assim os presentes? Quando eles vêm de surpresa, Valéria? Uma característica da graça de Deus é que nós não podemos exigi-la. Nós não podemos dizer, eu, em nome do Senhor Jesus, exijo que assim se faça. Já ouviram frases assim na TV? De religiosos exigindo que Deus conceda presentes? Deus não concede. Se algo acontecer ali naquele dia, não foi Deus que concedeu. Porque Deus não se submete às exigências humanas. Um presente se dá quando o nosso coração é motivado a fazer isso. E é assim com Deus também. Nós não exigimos presentes. Nós não escolhemos presentes. Nós não podemos dizer, olha, eu ganhei um presente X, mas eu não quero este, eu quero outro. Porque nós ofendemos assim as pessoas que nos dão os presentes. Não é verdade? Imagina você se organiza para dar um presente ao seu filho e ele faz uma cara de quem não gostou e diz assim, não quero este, eu quero outro. Estragou a beleza do presente. Nós precisamos permitir que aquele que doa escolha por nós. Porque ele é aquele que investiu os recursos para dar o presente. É aquele que planejou para dar o presente. Assim, nós não podemos escolher presentes. Finalmente, como eu já disse antes, nós não pagamos por presentes. Senão, não é um presente. É uma compra. E quando o assunto é um presente vindo do céu, não há recursos suficientes para comprar a graça mais simples que Cristo queira nos conceder. Quem somos nós para pagar por algo que Deus nos concede? O que nós temos que é suficiente para pagar um presente do céu? Assim nós precisamos estar conscientes, nós não podemos exigir, nós não podemos escolher e nós não podemos pagar pela graça que o Senhor nos concede.
E falar em graça concedida, eu queria que você abrisse sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Veja, a graça, este atributo de Deus, que é bondade, que é amor, que é dom e que é um presente, ele nos comunica. É isso que está escrito aqui, veja. Efésios capítulo 4, 7, diz assim: e a graça foi concedida, doada, oferecida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Outras versões dizem, conforme a medida repartida por Cristo. Percebam, é Cristo que escolhe a porção a ser concedida. Ele escolhe o que dará e quanto dará. É Ele quem decide isso. E aqui diz que Ele nos concede esta graça, que nós já vimos que uma das traduções da palavra graça é presente. É Ele que escolhe o que dará, quando dará, a quem dará. E Ele nos dá esta graça. E por que Ele nos dá essa graça? Ele nos dá essa graça com duas funções, com dois objetivos. A primeira é atender às nossas necessidades. Porque se dá um presente a alguém, não porque ele tem excesso daqueles presentes, mas porque faz falta aquele presente. Se eu sei, por exemplo, que o irmão Ayrton está precisando de uma camisa azul, se eu souber que ele tem camisas azuis, eu não vou dar uma camisa azul, vou? Não. Vamos escolher uma cor de uma camisa que ele não tem. Não é assim, irmã Joanita? Eu não posso dar algo a alguém que já possui. Ou seja, Deus nos dá estes presentes conhecendo as nossas necessidades. Ele nos concede o presente não porque, poxa, eu vou mandar mais saúde para Carlinhos. Carlinhos, não, vou mandar mais. Não tem sentido. Vamos tentar identificar na vida de Carlinhos algo que ele precise. É na sua vida emocional, é na sua vida profissional, é na sua vida financeira. Deus, que nos conhece mais do que ninguém, envia presentes para suprir necessidades que possuímos. Isto chama-se também graça. E Ele, ao identificar isto, Ele envia presentes. Na proporção que Ele conhece mais do que nós. Porque Deus não nos dá aquilo que nós simplesmente queremos. Ele nos dá aquilo que precisamos. Você já imaginou se Deus nos desse aquilo que nós queremos? Nossa vida seria uma tragédia. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme, alguns anos atrás, O Todo-Poderoso. Era com Jim Carrey. Lembram aquele filme? E chega uma hora que ele cansa de atender pedidos individuais e ele vai e dá um enter, sim, a todos os pedidos. E o mundo transforma-se num caos. Todo mundo ganha na loteria, todo mundo tem carro, todo mundo tem todos os pedidos atendidos. Se todos os nossos pedidos fossem atendidos, nossa vida seria uma tragédia. Porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos pedir. Assim, Deus identifica as nossas necessidades e envia estes presentes do céu a partir do conhecimento que Ele tem da nossa vida. Se algo não está acontecendo na sua vida, mesmo que você tenha pedido há muito tempo, lembre-se, Deus não nos dá tudo o que queremos. Deus envia aquilo que precisamos. E isto é graça. Deus nos concede a graça para nos abençoar em nossas necessidades. Eu tenho uma colega de trabalho, o nome dela é Isana. Isana, 5 anos depois de ter casado, decidiu aumentar a família.
E ela então e o esposo começaram a planejar, foram ao médico, e o médico então pediu um exame. E neste exame se descobriu que Isana tinha um cisto. E ele ficou preocupado, pediu mais exames, e ao trazer os outros exames, ele então disse que uma gravidez seria impossível. E que aquela situação só se resolveria com uma cirurgia. E naquela conversa franca e direta, ao eles tratarem do assunto de gravidez, o médico disse algo que chocou muito este casal. Pensem em uma adoção, porque muito dificilmente você ficará grávida. Receber uma notícia dessa, quando se tem um sonho, é muito difícil. E quando um profissional nos diz isso, nós acreditamos, mas entra em cena quem? Papai do céu, que concede o quê? Graça. E o que é graça? É um presente. E ele indicou um cirurgião para que Isana então fizesse uma cirurgia, retirasse aquele cisto e visse então quais seriam as consequências da retirada daquele cisto de dentro dela. Ela então pensou em uma coisa: não vou fazer a cirurgia e vou usar chás e ervas. Isso não é muito aconselhável quando alguém quer ter um bebê, não é? Chás e ervas para curar algo que uma cirurgia iria resolver? E por 1 ano e meio, Isana tomou chás e ervas. E ao final deste 1 ano e meio, ela voltou ao médico e ele pediu o exame e não havia cisto. E havia outra coisa, havia um bebê. Um presente de Deus. Você tem ganhado presentes? Você tem identificado a graça de Cristo na sua vida? Eu tenho. Lá em casa nós temos experimentado graça. Mas César, eu tenho pedido tanto por algo. Talvez a resistência de Deus em te conceder este algo é porque agora não seja o momento. Talvez. Talvez o namoro que você começou seja graça. Talvez o namoro que acabou seja graça. E como é que nós saberemos? Sabe, tem um texto na Bíblia que eu acho incrível. Lá diz assim, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos de uma perspectiva espiritual para identificar se aquilo que estamos recebendo ou deixando de receber vem do céu. Na vida de Isana, Deus enviou um presente. Assim, nós precisamos pedir a Deus mais do que o presente. Nós precisamos pedir a Deus a percepção espiritual para saber se as coisas ao nosso redor são graça, são presente. Mais do que isso, para identificar coisas que estão acontecendo. Porque às vezes presentes estão sendo dados e nós não estamos identificando como presentes. Já viram a história do homem que era um náufrago e estava na ilha sozinho e tentou chamar a atenção dos navios que passavam ao longe e não conseguiu? E um dia ele decidiu construir uma cabana e ele tinha habilidade com isso. E ele construiu uma cabana linda e começou a ornamentar a cabana e tornou a cabana maravilhosa e conseguiu fazer um fogo e aquele fogo não poderia ser apagado. Ele tinha muito cuidado e manteve o fogo perto da cabana o tempo inteiro. E um dia ele se afastou da cabana, o fogo pegou na cabana e acabou com tudo. E aquele fogo enorme, ele começou a reclamar: Senhor, como se não bastasse eu me afastar dos meus amigos, da minha família, viver nessa ilha só. E o Senhor ainda permitiu que o fogo pegasse na cabana. E quando ele estava praguejando ali contra Deus, ele ouviu uma buzina alta. Era um navio que se aproximava. E ele ficou surpreso. E quando ele foi resgatado, ele perguntou: como vocês me encontraram? Nós vimos o quê? Um fogo.
Nós precisamos estar de olhos espirituais atentos e abertos para tentar perceber se as coisas que têm acontecido e que coisas têm acontecido em nossa vida não são presentes de Deus, por mais estranhas que elas possam acontecer. Daí a necessidade de mais intimidade com Deus, porque o Senhor nos mostra coisas, nos faz identificar coisas, às vezes coisas simples, mas que são atuação de Deus em nossa vida, são presentes de Deus. Sabe, Deus pode abrir a madre de uma mulher e trazer um bebê, sim, é algo fantástico isso. Mas Deus se preocupa com coisas simples, com encontros que parecem casuais, que promovem bênçãos maravilhosas na nossa vida. Deus ressuscita Lázaro e transforma água em vinho. E a gente não pode comparar uma coisa com outra. Aquele casal viveria muito bem sem aquele vinho. Sim ou não? Mas Deus, por incrível que pareça, se preocupa com o supérfluo. E louvado seja Deus, porque, Valéria, a gente curte supérfluo, não é verdade? Deus nos concede graça. Agora, a primeira razão pela qual Deus nos concede graça é para atender às nossas necessidades. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. E aqui nós temos a segunda razão pela qual Deus nos concede graça. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Aqui diz assim, vejam que texto lindo. Bendito, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Não é lindo esse texto? Esse texto está dizendo que Deus envia consolação para nos consolar e para que a gente use a mesma consolação com a qual nós fomos consolados para consolar outras pessoas. Parece um jogo de palavras. Mas Deus nos concede bênçãos para que possamos abençoar outras pessoas. E isso também existe na Bíblia especificamente sobre graça. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mais para frente. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. É a mesma filosofia, só que sobre a graça. 1 Pedro 4, 10. Veja o que diz a palavra de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Outras versões dizem, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir aos outros com a graça que recebemos. O que é graça? Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele nos concede graças para que nós sirvamos uns aos outros. Ou seja, a primeira função da graça é atender às nossas necessidades. A primeira função do presente de Deus é nos fazer felizes. Porque é isso que nós sentimos quando Deus supre as nossas necessidades. Felicidade. Então a primeira função é fazer você feliz. A graça de Deus tem esse propósito. Mas a graça não é a mesma graça que nos garante o céu, claro. Esse é o último presente que Ele nos dará nesta terra. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na escola, Daniel, no trabalho, nas nossas atividades corriqueiras, na nossa família, o propósito de Deus com a graça é nos fazer felizes. Nos fazer felizes.
Se você sentiu esta semana uma sensação de felicidade por algo que aconteceu, lembre-se, isto chama-se graça. É a recuperação, é a cura, é reatar os relacionamentos, é o emprego, é o aumento do salário, é um negócio que você realizou, é a notícia da nota para você que estava capengando, quase caindo para o ano anterior. Daniel disse, eu não. Mas as boas notícias que nós recebemos são presentes que Deus nos concede para que tornar a nossa vida mais feliz. Agora, a segunda razão de Deus nos conceder presentes, a segunda razão de Deus enviar a sua graça, é para que nós compartilhemos. O que é que você faz com um presente? Um presente, Kleber, só serve para uma coisa, para dar para alguém. Imagina você ver alguém, olha, o Genidete está aniversariando, eu vou comprar o presente. E no dia do aniversário, Genidete, eu não te dou, eu seguro o presente. É o seu aniversário, mas o presente fica comigo. Tem sentido isso? Não tem sentido. Assim, quando nós recebemos graça e a nossa necessidade é satisfeita, só há uma coisa a ser feita com a graça que nós recebemos: distribuir, compartilhar, atender às necessidades dos outros e fazer, portanto, os outros felizes. Assim, quando nós retemos a graça em nós, a graça que está em nós, vinda do céu, nós então descumprimos o propósito da graça. Nós somos dispenseiros da graça de Cristo. E eu gosto desse termo multiforme. Multiforme porque tem várias formas, porque existem diversas necessidades. As necessidades são variadas, as expectativas são variadas. Assim, a graça, ela tem várias formas para atender às várias expectativas. Nós não podemos reter a graça que está em nós. Precisamos compartilhá-la. Sabe, chegando o Natal, esse clima de distribuir presentes, ele aumenta. A igreja está envolvida nisso, não é, Valéria? Distribuir, levar alimentos, isso chama-se graça também. Nós não podemos fazer do Natal apenas um dia. Eu lembro assim, o Padre Zezinho tem músicas lindas, sou fã de várias músicas do Padre Zezinho. E entre elas um texto dizia bem assim: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. O desejo de distribuir presentes não pode se limitar ao Natal. É claro que este é um momento especial. Talvez a gente pode encarar este momento como um pontapé inicial para tornar o nosso ano um Natal contínuo, atendendo às necessidades da nossa família, necessidades de tempo de qualidade. Isso é um presente muito especial, eu sei que para muitas pessoas, para muitos filhos, para muitas esposas, para muitos esposos, tempo de qualidade. Um presente do bom humor, para aqueles filhos que esperam sorrisos e piadas dos seus pais, ou vice-versa. O presente do culto familiar, que foi esquecido no ano anterior. Nós precisamos começar distribuindo presentes em nossa casa. Eu gosto muito de um texto de Paulo que diz: os que não têm cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Assim, a nossa responsabilidade em distribuir os presentes que Deus nos concede precisa começar na nossa casa. E depois identificar na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, e compartilhar a graça que Deus nos concedeu. Reter a graça
é pecado. Nós cometemos um erro muito grave de fazer uma hierarquia de pecados. Pecados relacionados à sexualidade são pecados mais sérios. Pecados relacionados a questões financeiras são pecados gravíssimos. Mas às vezes nós esquecemos, como cristãos, que não atender à necessidade dos outros é pecado. Nós pecamos por ação e por omissão. Assim precisamos estar atentos para não reter o presente que Deus nos concede. Compartilhar. Eu nunca esqueci, eu estudava no IAN ainda, e havia um trabalho no final do semestre. Nós tínhamos que entregar um trabalho com várias páginas, num dia marcado, ao professor. Eu havia feito o trabalho manuscrito, mas havia postergado. Entende disso, Ejas? Adiado. Passar o trabalho. Lembrem com saudade disso, aqueles que da minha geração. Eu havia adiado datilografar o trabalho. Datilografar. É um verbo que os filhos de Eliane não conhecem. Datilografar. Mas eu tinha que datilografar o trabalho e entregar naquele dia ao professor. E eu tinha o trabalho apenas manuscrito. E eu comecei a ficar preocupado e foi anoitecendo. E eu não consegui uma máquina para datilografar naquele dia. E eu entrei em um dos quartos, lá do dormitório masculino, e havia um amigo que tinha uma preciosidade. Era um Welber, um computador 386. É óbvio que vocês não sabem o que é isso, mas era um computador de top naquele momento. Hã? Não sabe não, Welber? Era um computador que não tinha as funções nos computadores que existem hoje, mas era um computador. Era possível deletar sem precisar usar um corretivo, sem usar uma borracha. E quando eu entrei no quarto, aquele cara estava digitando, eu não tinha habilidade com aquilo, o trabalho dele no computador. E eu, caramba, que massa, um computador. E eu lembro, o nome dele era Eduardo. E Eduardo disse assim, e aí César, já fez o seu? E eu disse, cara, não fiz ainda. Ele disse, por quê? Porque eu não encontrei ainda uma maneira de digitar. E vejam só o que Eduardo disse. Vamos fazer o seu agora. Você vai ditar para mim o meu. E quando nós terminarmos o meu, eu faço o seu. Eu disse, cara, vai demorar muito. Porque o meu tem muitas páginas. Ele disse, não se preocupa. Começa a digitar o teu. E nós começamos lá por volta das 8h30, 9 horas. E umas 10h30 nós terminamos o trabalho dele, da noite. Ele disse, agora dita o teu que eu vou digitar o teu. E lá para meia-noite, nós terminamos o meu trabalho. E eu não estava acreditando no que estava acontecendo, porque eu não digitei o meu trabalho, alguém fez para mim. E ele disse assim, agora César, os professores moram dentro do colégio, vamos levar, para a gente não perder tempo, vamos colocar embaixo da porta do professor. E nós saímos meia-noite, colocamos o envelope debaixo da porta do professor. Que presente eu recebi naquela noite. Para você é indiferente. Você não viveu o que eu vivi. Mas é exatamente assim, às vezes nós recebemos presentes e ninguém entende, só nós entendemos. Porque a graça, ela é personalizada. Ela não precisa impressionar a todos. Ela vem dedicada a você. É assim que Deus faz. E naquela noite eu recebi um presente compartilhado por um amigo. Ele recebeu uma graça e não reteve a graça dele. Ele compartilhou comigo. E é assim que precisamos fazer. Compartilhar as nossas graças. Algum tempo atrás, eu acordei à noite e não estava conseguindo dormir. E a palavra graça estava na minha cabeça o tempo inteiro. E eu comecei a escrever um poema que eu queria compartilhar com vocês. Um banho na temperatura certa,
água gelada quando está calor, um cafuné, uma massagem boa, cochilozinho bem reparador. Um papo bom, comida bem gostosa, para ter prazer e o corpo alimentar. Parece caro, mas não custa nada. É só a graça, amigo, aceitar. A graça traz alívio imediato e duradouro para quem quiser. A graça é tudo isso e mais um pouco, tudo a graça é. Perdão que traz ao pródigo esperança, a luz que faz o pobre cego ver, caminho certo para o perdido, a graça faz o homem nécio crer. A esperança surge de repente, se está escuro dá para ver a luz, a mulher triste chora de contente ao receber a graça de Jesus. Quem não recebe acha um absurdo, pois não entende porque a graça é free, livre de taxa de qualquer imposto, ela é de graça acolá e aqui. A graça não precisa de um templo, é revelada em qualquer lugar, no palacete, na comunidade, na Noruega ou no Panamá. Está disposta como em vitrine para o filho crente ou para o ateu, pois afinal não foi por isso mesmo que o autor da graça em uma cruz morreu? Eu poderia indefinidamente falar da graça que é infinita, ela é eterna, não termina nunca. Isso a torna muito mais bonita. Às vezes penso que estou abusando por eu da graça sempre depender, mas onde o erro abundou bastante, a graça ilustre teve mais poder. Assim respiro mais aliviado, pois a palavra afirma com doçura que se o pecado mede 1,5 metros, a graça tem 3 metros de altura. Alguns insistem em me convencer a desistir deste meu ideal, mas esta graça já me convenceu a ser um filho bem cara de pau. Então eu venho sempre que preciso e me aproprio do santo convite. Bebo da graça, dessa graça boa. Para essa graça não há um limite. Perdão eu peço para quem só tem lei, que acha a graça inconveniente. Mas meu desejo para este amigo é que a graça ele experimente. Graça redonda, grande e comprida, é colorida ou até sem cor. São várias formas personalizadas. Graça de graça, expressão do amor. Assim termino promovendo um brinde de água pura numa linda taça. Para quem precisa, beba e tome banho deste presente que se chama graça. Eu convido a você agora a ter uma conversa especial com Deus, enquanto ouviremos uma música aqui.
Eu queria convidar aqui Emanuel. Emanuel é meu aluno. A palavra Emanuel é um termo bíblico que significa Deus conosco. Eu contei a história de Zana aqui. Emanuel é o presente de Zana. Eu queria que Zana ficasse em pé com Edilson, o esposo dela. São os nossos amigos. E Zana foi agraciada com a graça de Deus. Nós somos agraciados, porque temos um Deus maravilhoso, um Deus de amor, que não cansa em distribuir presentes. Assim nós precisamos cultivar o hábito da gratidão e pedir olhos espirituais para perceber o quanto Deus é generoso. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Pai de amor, nós nunca entenderemos o Senhor. O Senhor é Deus. Toda tentativa, Pai, de te entender, de te explicar, ela é vã. Bem se cantou a música Ninguém Explica Deus, porque Deus é eterno, é poderoso, é onipotente. E quem nós somos, Senhor? Passageiros, falhos, pecadores. Mas o Senhor, por alguma razão, decide nos abençoar, derramar graça. A graça da vida, do oxigênio, a graça de estarmos aqui, de cantar, de louvar, de abraçar os nossos queridos, de trabalhar, a graça, Senhor, de nos reconciliar, a graça de produzir. O Senhor tem sido tão bondoso. São graças multiformes. Nós louvamos o Teu nome. Emanuel é um símbolo da graça que o Senhor está disposto a nos conceder. Mas nós te pedimos, por misericórdia, que o Senhor arranque de nós o egoísmo, o egocentrismo, a impressão que iremos perder o que temos, para que nós saibamos compartilhar os presentes. Começando com as pessoas que estão ao nosso redor, e onde quer que estivermos, Senhor, e onde identificarmos necessidades, que o Senhor possa tocar o nosso coração, para que saibamos distribuir as graças. A graça que é o Senhor, que habita em nós e que precisa ser compartilhada com os outros. Leva-nos em paz, transformados pela ação do Teu Espírito. Te pedimos em nome do Senhor Jesus.